Fala, engenheiros e arquitetos! Hoje nós vamos falar sobre erros de orçamento, tá? Que ocorrem devido à contratação da mão de obra, ou seja, o tipo de contratação. Você sabe que você pode contratar mão de obra de forma mensal, sendo um mensalista, contratado com carteira assinada, ou mesmo através de empreitadas. A gente tem a empreitada por tarefa ou até mesmo por custo unitário, ou seja, por metro quadrado, por exemplo, por metro cúbico e assim por diante. Vamos falar aqui hoje sobre essas diferenças, tá? E que isso influi no orçamento. Por exemplo, a princípio, o orçamento, além dele ter, claro, o valor total, a gente pode fazer o cronograma financeiro. E no cronograma financeiro nós temos o desencaixe, ou seja, o momento que nós vamos fazer aquele pagamento, onde nós temos aquele custo, o mês, por exemplo, que a gente vai ter os determinados custos. Quando você paga, então, a mão de obra mensalista, nós temos que considerar as situações. Nós temos 13º, nós temos, por exemplo, férias, nós temos os encargos, e tudo isso vai decorrer de uma forma diferente daquela mão de obra que é contratada através da empreitada, ok? O que eu posso dizer também, que é bastante interessante a gente saber o seguinte: na hora do orçamento, a gente sabendo já se é um ou outro, vai facilitar e muito o que o nosso cálculo seja o mais preciso possível. E eu digo até que o mais preciso é quando a gente faz a nossa contratação por empreitada. Porque por empreitada nós temos, por exemplo, vamos dizer uma empreitada por custo unitário. Por exemplo, a gente já sabe que um metro quadrado da mão de obra para a colocação de um piso cerâmico, por exemplo, é R$60 o metro quadrado. Então, aquele preço é aquele e acabou, não tem mais dúvida. Então, no seu orçamento ele vai ali perfeito. A mão de obra já mensal, você tem que ter uma estimativa, tem que ter uma determinada experiência, sabendo que você pagando de forma mensal, com todos os encargos, como eu falei, com férias, 13º, o quanto você vai adotar naquele piso, ou por metro quadrado, no caso, quanto que ele vai ficar pagando dessa forma mensal. Então, é um cálculo muito mais difícil de ser preciso, tá? Eu digo a dificuldade no acertar o valor do real custo que vai ocorrer. As imprecisões vão ser maiores no mensal, tá? Então, quando você pode fazer por empreitada, existem algumas vantagens, mesmo nesse exemplo do cálculo do seu orçamento. Vai ter muito mais precisão e muito mais certeza de que aquilo que vai ser pago está de acordo com o que você orçou, ok? Então, essas coisas são bem da prática. Muitas vezes, dentro da faculdade, a gente fica calculando, por exemplo, o custo do metro cúbico de um concreto. Então, a gente faz lá, hora homem, o tempo que vai ter de máquina, de betoneira, os materiais que vão ser usados, pedra britada 1, pedra britada 2, areia, cimento, a própria mão de obra sendo mensalista, a forma, Então, tudo isso tem muito mais detalhes, ou seja, ao mesmo tempo, muito mais possíveis de erros, tá? Do que uma empreitada onde você já contrata, por exemplo, com a estrutura do metro cúbico do concreto armado pronto. Aí você tem um preço só para isso. Ou seja, existe uma precisão maior no acerto do seu orçamento. Você entendeu? Achou interessante? Então, tome cuidado sempre no seu orçamento e buscar saber qual é o tipo de mão de obra que vai ser utilizado na execução. Mesmo porque, como eu falei no início, existe o momento certo para você desembolsar aquele dinheiro de acordo com o tipo de contratação da mão de obra. Se você tem alguma experiência diferente, já teve situações difíceis, conte aqui, faça o seu comentário e também compartilhe. Se você não assina o nosso canal, aproveita, assine já e assista não só esse vídeo, como todos os vídeos anteriores, tá? Que também a gente fala muito sobre diversos assuntos, inclusive nesse momento, esses últimos vídeos, estamos falando sobre orçamento. E até o próximo vídeo!